Nós queremos saudar a igreja, a você que está na sua casa, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E nós queremos louvar ao Senhor nessa noite com muita alegria, celebrá-lo por tudo que Ele tem feito a nós. Mesmo em meio a essa situação que nós estamos vivendo, mas nós nunca deixaremos de louvar ao Senhor. E que você na sua casa possa abrir seus lábios e estar conosco, juntamente conosco, louvando e adorando a Deus, em espírito e em verdade. E nós vamos expressar a glória do Senhor. Nós queremos ver a glória do Senhor. Vamos celebrar juntos nessa hora cantando. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Então aproveite essa oportunidade, louve conosco, cante, dance, bata palmas. Aproveite essa oportunidade e esteja conosco para louvar e adorar a Deus com alegria. Vamos lá, em nome de Jesus. Sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor excelente lugar. Já agora, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor excelente lugar. Eu quero vez, deixa a glória. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor celeste. Vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória e o todo meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome. Juntos. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória e o todo meu ser. Aleluia. Glória ao seu nome de Jesus. Que você possa entregar sua vida por inteiro ao Senhor. Desde o começo eu pude sentir o mover de Deus, a unção de Deus aqui. Então se entrega ao Senhor por inteiro. Te dou minha vida por inteiro, Senhor. Aleluia.
Confia. Confia em mim. Te dou minha vida por inteiro. Te adoro por tudo o que sou. Aos olhos do mundo estou retrocedendo, mas sei que contigo avançando estou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Não temas o mar da tua vida, querido. Se o mar vier submergir, a mão do Senhor é sobre você. E Ele nos faz andar sobre as águas. Que você possa cantar conosco aleluias ao nome dEle. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Ele é conosco todos os dias. Ele é contigo. Então louve e adore ao Senhor conosco. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Creia nisso, Ele é o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos cantar juntos? Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.
Diga aleluia ao nome dele. Onde você está? Levante as suas mãos e adore a Ele conosco. Aleluia. Entrega a adoração. Aleluia. Aleluia. Aleluia, ao nome do Senhor. Só Ele é digno da nossa adoração. Só Ele é digno do nosso louvor. Por isso nós queremos fazer o convite a você. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Você vai dizer a Ele: meu Jesus Salvador, Tu és o único, outro igual não há. Adore o Senhor conosco nesta hora. Em nome de Jesus. Todo
Salvador. Outro igual no ar. Meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Sim, teu amor. Consolo, abrigo, Força. força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Meu Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, os seus mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, agradecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, Senhor. meu Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, os seus mares ao som de teu nome. Subir alegre. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e majestade, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, Incomparáveis. incomparáveis são tuas Ótima vez. Incomparáveis. incomparáveis são tuas promessas pra Vamos com Cristo, as promessas são incomparáveis para nós, Deus. Recebe o nosso louvor nessa noite, nossa adoração. Nós entregamos e consagramos a nossa vida para o louvor da tua glória. Ministra a cada lar, a cada vida, a cada coração. Oh Deus, que em meio a essa situação que nós vivemos, nós cremos que tudo isso vai passar. E nós iremos voltar a viver como igreja juntos, louvando e adorando, celebrando o nome do Senhor. Nós entregamos nossa vida em tuas mãos. Fala conosco. Nós choramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Olá, irmãos, graça e paz. Eu espero que neste momento, no conforto do seu lar, você possa se dirigir ao trono da graça e meditar na palavra que será compartilhada nesta hora. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre a vida de José, filho do patriarca Jacó, neto de Abraão,
focando como Deus treinou aquele homem, como Deus capacitou e usou a vida dele no momento de crise, ali no meio do seu povo, entre os hebreus e também entre os egípcios. Mas antes de prosseguir necessariamente na reflexão da palavra, e eu já te peço que você pegue a sua Bíblia, nós queremos consultar a Bíblia durante esse tempo de reflexão. E nós vamos então ler no texto de Gênesis capítulo 37, procure esse capítulo aí na sua Bíblia, esse texto. Mas eu gostaria, enquanto você está procurando esse texto, queria fazer alguns comunicados importantes nesse momento. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós, de fato, estamos passando um momento difícil, mas nada do que nós estamos passando, enfrentando ou vendo, saiu do controle do Senhor. Deus tem um controle da história em mãos. E isso inclui a tua vida, isso inclui a vida da tua família. E sabe de uma coisa, nós estamos orando, a igreja do Senhor está orando por você. Está pedindo que Deus conceda, nesse tempo, sensibilidade, discernimento, para que vocês saibam se comportar adequadamente, com fé diante do Senhor, possa liderar a tua casa, a tua vida. A segunda coisa que eu gostaria de falar contigo é que há muita gente nesse tempo alimentando a cultura do medo. Nós queremos encorajar você que não alimente a cultura do medo, mas use esse tempo para uma reflexão profunda, reorganizando a vida familiar, a vida profissional, as finanças e até mesmo o modo de ser igreja nesse tempo. Porque nós estamos nos preparando para o que está por vir, mas sem sombra de dúvida, vamos seguir no propósito de Deus, vamos cumprir a missão que Deus colocou nas nossas vidas, e isso independe do templo. A terceira coisa, que nós precisamos seguir o curso da vida contando com a graça de Deus. A igreja de Cristo tem uma missão a cumprir, e nossa missão continua, apesar dos contratempos, apesar das adversidades. O plano do Senhor para a igreja não mudou. Nós seguiremos cumprindo a missão de Deus, daquilo que Deus nos confiou aqui na terra. Apesar de todas as impossibilidades, inclusive de nos reunir no templo. Nós não estamos com as nossas reuniões no templo, mas nós não estamos parados, nem intimidados com nada disso. Porque a igreja de Cristo é uma igreja operosa além do templo, além das quatro paredes. Então, tome os devidos cuidados necessários que são recomendados pelas autoridades sanitárias, pelos médicos. Proteja-se, proteja a tua casa, a tua família. E alimente o teu coração de esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E mais uma coisa, tenha cuidado do que você está assistindo, está ouvindo. Há muita coisa que está por aí, que você tem acesso, mas que não edifica. Então eu recomendo, alimente o teu coração de esperança, e não daquilo que não traz esperança. Diante do que já falei, eu quero te convidar, creio que sua Bíblia está em mãos, nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 37. Iremos meditar em alguns versos desse capítulo. E peço então a sua atenção. O texto assim nos diz, a partir do verso 1. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai vivia como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles amava mais
a José do que outros filhos. E não eram capazes de lhe dizer alguma coisa amigável. Certa noite, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram por causa disso. Disse José: ouçam esse sonho que tive. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo, de repente, meu feixe se levantou e ficou de pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. E mais uma vez, contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos seus irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é este? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvarmos ante o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Vamos orar? Pai amado, querendo meditar diante do texto sagrado, neste momento que o nosso coração, que a nossa mente possa entender, possa compreender nessa reflexão princípios, verdades, algo que o Senhor quer compartilhar conosco, que nós possamos aprender e crescer como servos e servas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, já falei para você que José é filho e neto de dois patriarcas importantes na história de Gênesis, na narrativa de Gênesis. Neto de Abraão e filho de Jacó. No texto que acabamos de ler, encontramos aí o sonho de José. Segundo a narrativa bíblica, tudo estava indo muito bem na vida de José e a sua família. José teve sonhos e identificou ali, por meio daquele sonho, planos de Deus para a vida dele. Até aí, tudo bem, apesar do ciúme e dos sentimentos e ressentimentos criados no coração dos seus irmãos. José já tinha percebido o ciúme de seus irmãos que alimentavam no coração, mas a vida ia tentando seguir seu curso normal. Mas no meio do caminho algo inesperado aconteceu. Ainda no capítulo 37, a partir do verso 12 ao 36, o texto diz que José foi vendido como escravo. E tudo começou assim. Seus irmãos cuidavam das ovelhas de Jacó, e eles, enciumados pelo modo como Jacó tratava José, então resolveram dar um jeito naquilo. E fizeram uma triste escolha. Veja bem, veja como a amargura é capaz de gerar não a vida de uma pessoa. Do verso 19 ao verso 20, o texto diz que eles tiveram a ideia de matar a José. Mas depois ouviram o conselho de Judá, seu irmão. E eles terminaram vendendo José para um grupo de comerciantes ismaelitas. Mas antes de venderem José, eles pegaram a roupa de José, sujaram no sangue de um cabrito, e quando se dirigiram à sua casa, contaram a Jacó o que tinham encontrado, as roupas de José sujas de sangue. E ali Jacó e os demais familiares entenderam que a partir daquele momento José tinha sido devorado por algum animal. Mas a partir deste momento percebemos que um drama se estabelece na vida de José. Imagina José sendo conduzido pelos ismaelitas, não sabia onde iria parar. Então ele começou a se perguntar: e agora? Talvez seja o tipo de pergunta que nós estamos nos fazendo. E agora? O que será da nossa vida? O que será da economia? O que será das nações? O que será do mundo, das famílias, dos desempregados? O que será? Vamos continuar meditando e quem sabe nós vamos encontrar
princípios, lições que possam nos ajudar nesse momento. José estava com o coração cheio de incertezas, mas apesar de toda a incerteza do coração de José, Deus estava no controle da vida dele. E eu creio que Deus também está no controle da tua vida. Os planos de Deus para a vida de José não mudou, apesar de tudo aquilo. É interessante quando nós olhamos o texto, livro de Jó, capítulo 42, verso 2, quando Jó, nessa mesma direção de fé, confiado naquilo que Deus estava fazendo ou faria na vida dele, Jó disse: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. José descobriu, como nós estamos descobrindo, que não temos o controle de nada. Não temos o controle de nada na nossa vida. José deve ter se sentido um barco à deriva no oceano. Seus planos, seus sonhos estavam ameaçados com toda aquela reviravolta. E quanto a você? E quanto a nós? É pertinente questionarmos a respeito do futuro. É normal até mesmo que façamos isso, porque queremos entender o desfecho de tudo isso. Mas, entendendo ou não, nós vamos continuar com os nossos olhos voltados para Deus. Porque, do jeito que nós temos visto por aí pela mídia, temos chegado à conclusão que não dá para chegar a confiar no que os políticos estão dizendo, no que a mídia está dizendo, no que muitas autoridades estão dizendo, não querendo desfazer do que eles dizem, mas porque a cada medida parece resolver e depois se depara que não está resolvendo. Há muitas perguntas a serem feitas, há muitas perguntas sem respostas. Então as previsões não têm sido das melhores. Mas nesta hora, todos nós precisamos pedir a Deus para sustentar a nossa fé, sustentar a nossa casa, sustentar a nossa família. A fé em Deus nos ajudará a buscar abrigo, apesar de todas as adversidades, porque foi isso que José fez. Ele estava enfrentando todas aquelas adversidades, mas estava esperando em Deus. Por exemplo, muitos de nós, no início do ano, tínhamos muitos planos, e agora não temos tantos planos assim. Então, com base nessa verdade, eu sugiro que você peça a Deus sensibilidade, discernimento, para encarar esse momento presente sem temer. Sem temer. Ainda olhando para o texto sagrado, no capítulo 39, nós vamos encontrar ali uma série de lições, ainda percebendo essa biografia da vida de José. No capítulo 39, do verso 1 ao 6, percebemos ali que José foi vendido como escravo para Potifar. Ele chega na casa de Potifar como escravo. Mas é muito interessante quando nós percebemos um pouco mais no texto sagrado, verso 2 mais precisamente, assim diz o texto: o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José, ele dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Ou seja, a mão do Senhor estava com José. E mesmo na condição de escravo, ele começou a ganhar a confiança do seu Senhor. Então podemos perceber que apesar daquilo que contrariava os sonhos, os planos, as expectativas de José, a mão do Senhor era com ele. Deus não o poupara das lutas, das dificuldades, dos problemas, das adversidades. Eu até creio que Deus usou aquelas situações como um treinamento para produzir amadurecimento e experiência na vida de José. Porque Deus tinha planos muito maiores do que o José tinha conseguido pensar e imaginar. E ao longo do tempo,
É surpreendente como José veio reagindo a todas as dificuldades. A postura de fé, a postura de integridade. E isso fez grande diferença. Ao ponto, diz o texto, de ganhar a confiança do seu senhor. De obter privilégios na casa de Potifar. Então, como José, eu quero te encorajar que você siga o curso da tua vida com determinação. Cumpra a missão que Deus lhe confiou. O amanhã parece incerto, mas não deixe de confiar no Senhor. Entregue tudo nas mãos do Senhor. O texto diz que Deus foi com José. Deus foi com José. Então eu creio também que a boa mão do Senhor será contigo. A boa mão do Senhor será também conosco. E tem sido. Então a vida de José começou a mudar. Mas o texto também nos diz, a partir do verso 6, que apesar de Potifar confiar tudo que possuía nas mãos de José, tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto que iria comer. E ele chegou a restringir uma coisa, a mulher. Ele não tinha acesso de Potifar, e isso é extremamente normal, natural. Mas em meio àquele momento, quem sabe uma expectativa de alcançar até a libertação, o livramento daquela vida de escravidão, porque ele tinha privilégio, mas era escravo, estava sendo provavelmente tratado como mordomo, como trabalhador, como filho, mas era escravo, sem salário, longe de casa. Mas aí surge a mulher de Potifar. O verso 10 diz que ela, com a ausência em função de trabalho, quem sabe, das missões que o faraó dava para Potifar, porque ele era um oficial do faraó, a mulher de Potifar se aproximou de José e fez a ele um convite. O convite era para ele deitar-se com ela. Mas o texto diz que ele fugiu. Ele não aceitou o convite, em hipótese nenhuma. José não foi infiel a Potifar e, sobretudo, ele não foi infiel a Deus. Isso é interessante. Quando Potifar chegou em casa, sua mulher contou a história do que tinha acontecido, mas do jeito dela, inclusive acrescentando que José tinha assediado ela sexualmente. E como ela segurou as roupas de José, ela disse que José tinha abandonado aquelas roupas e ela segurou como prova. Potifar ficou muito triste com aquilo, mas acreditou na sua mulher, e ao ponto de levar ele preso e colocou justamente no cárcere do faraó. Então José foi conduzido àquela condição injustamente. Mas, quando nós continuamos a leitura do texto, percebemos que a integridade, a fidelidade, o zelo, a santidade de José, a não corrupção de José ao sistema, ao ambiente em que ele estava inserido, ele chega até mesmo no cárcere, na prisão, e ele tem postura nobre, porque tinha um coração nobre, tinha uma fé nobre. José colocou a integridade dele acima dos prazeres momentâneos. Ele manteve o foco na missão, naquilo que Deus tinha mostrado para ele desde o início. Então, nesse tempo, nós também estamos refletindo a respeito do que Deus tem para nós. Você deve refletir sobre isso. Mesmo José sendo acusado injustamente, recebendo um duro castigo, ao ponto de tornar-se prisioneiro, ele não se corrompeu. E é interessante perceber as lições que José deixou aqui para nós. Então, apesar de toda a injustiça, se José foi íntegro, foi fiel, foi santo, teve uma postura nobre, operosa, ética, nessa direção, 1 Samuel, no capítulo 2, verso 30, o texto diz exatamente assim: porque aos que me honrarem,
eu os honrarei, diz o Senhor. Aqueles que me honram, honrarei. Aos que me desprezam serão desprezados, diz o Senhor. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, na parte B. Então, que isso aconteça também contigo. Isso também aconteça contigo. Honra o Senhor, apesar de toda a dificuldade, das adversidades que você está passando. José foi injustiçado, mas ele não mudou de postura. Ele não foi infiel, apesar da infidelidade que outros cometeram contra ele. Ele não foi injusto, apesar da injustiça sofrida contra ele. Ele não deixou de ser leal, apesar da deslealdade de outros. Ele não usou aquela situação de justiça e difamação para cometer erros e pecados. Então ele não se corrompeu. Ele não saiu murmurando, como alguns de nós temos a tendência de, às vezes, sair murmurando. Ele não abandonou seus princípios de vida. Ele não perdeu a sua essência. Eu entendo que isso são lições da vida de José, da parte de Deus para nós, nesse momento. E ali na prisão, a mão do Senhor continuou sendo sobre a vida de José. Que bênção, que bênção. No verso 26 do capítulo 39, o texto diz assim: o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e dava sucesso em tudo que fazia. Ou seja, mesmo naquela condição, o Senhor estava honrando a José. Que bênção, que maravilha, que lição maravilhosa, que lição inspiradora para nós nesse tempo. Mas ali na prisão aconteceu um fato inusitado, que também traz algumas lições da vida de José para nós. O texto diz, a partir do capítulo 40, a partir do verso 1 ao verso 23, nós encontramos que 2 servos do faraó foram para a prisão por ordem do faraó. Eles eram pessoas de confiança. Um era copeiro do rei, da mesa do rei, e o outro era padeiro, cuidava da mesa do rei também. Naquela época, culturalmente falando, se entendia que Deus falava por meio dos sonhos. E aqueles 2 serviçais do rei, ambos na mesma noite tiveram um sonho. E estavam extremamente preocupados, querendo entender a interpretação daquele sonho. Quando José soube, eles contaram para José. José deu uma palavra para ele, dizendo que a revelação dos sonhos vem do Senhor. Ou seja, Deus é que sabe do futuro, Deus que sabe do amanhã, Deus é o que nos dá sabedoria, discernimento, que aponta um caminho para os seus servos. Ele sabe do que vai acontecer amanhã, nós não sabemos de coisa alguma. É interessante que o livro de Provérbios, capítulo 1, verso 1, também nessa direção, diz que há muitos planos no coração do homem, mas a resposta certa somente vem dos lábios do Senhor. Era isso que José estava tentando comunicar para aqueles 2 homens. Eles tiveram sonhos, queria entender a razão do sonho, acreditava que algo superior, divino, tinha se comunicado com eles, e eles queriam entender, porque isso era uma prática comum, eles acreditavam muito nisso, e eu ainda acredito que Deus possa também falar conosco por meio disso, mas não apenas isto, né, mas principalmente da palavra, mas Deus não está limitado a coisa alguma. Mas o texto diz que quando eles contaram o sonho, Deus deu a interpretação, o significado daquele sonho, e José compartilhou com eles. Conforme a interpretação do sonho, o copeiro seria conduzido ao cargo-chefe dos copeiros do palácio. Mas ao padeiro, a interpretação dizia que ele não sairia dali a não ser para a sepultura. E foi assim que aconteceu, conforme o capítulo 40, a partir do verso 12 ao 22. José fez um pedido para o copeiro, quando ele saísse dali. José disse: quando você chegar lá, não esqueça de mim, conta o meu caso, quem sabe Faraó se interesse
por mim, faça justiça a meu favor. Mas o copeiro não lembrou de Jacó. Não lembrou, de José, perdão. Mas, apesar do copeiro ter esquecido de José, eu posso vos afirmar que Deus não esquece de você. Deus não esquece de nós. Deus não esquece de nós. Jamais Deus esquece dos seus servos. Jamais Deus deixa de cumprir uma promessa que faz. Mas vos afirmo para o teu coração o que Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 nos diz: que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, José continuou esperando do que Deus faria. E acredito que Deus continuou usando tudo aquilo para continuar treinando José para um propósito de um tempo específico que ainda seria manifesto, que seria revelado. Então, no capítulo 41, 2 anos depois, em que o copeiro tinha conduzido ao cargo de chefe dos copeiros do rei, Faraó teve um sonho. E Faraó também ficou intrigado, querendo entender a interpretação daquele sonho. Olho para isso e posso vos afirmar que quando Deus quer realizar algo, para Deus não há limites. Deus não está limitado nem ao tempo, nem às circunstâncias. Deus não está limitado, não está se sentindo ameaçado sobre o que está acontecendo no mundo. O coronavírus não pegou Deus de surpresa. Há muitos dizendo que Deus enviou o coronavírus. Há outros dizem que foi o diabo que enviou o coronavírus. Outros dizem que foram os homens que promoveram isso. Seja lá qual for a fonte, a origem, Deus está no controle. E Deus pode estar usando tudo isso para comunicar, para falar, como falou aquele padeiro, aquele copeiro, falou com José e falou também com Faraó. Mas o texto diz que Faraó ficou extremamente perturbado, querendo saber o que era aquilo. E eu olho para aquilo e entendo que, apesar da ignorância do Faraó, apesar dele não conhecer o Deus de José, Deus estava falando por meio de sinais, por meio daquele sonho com o Faraó. Nenhum dos magos do palácio pôde ajudar o Faraó. Então o copeiro lembrou-se de José. É interessante isso. O copeiro levou essa informação de que tinha encontrado José, que José tinha interpretado um sonho que ele teve, conforme ele disse e aconteceu. O Faraó naquele momento animou-se e mandou chamar a José. E a partir daquele momento, muita coisa começou a mudar na vida de José. O texto diz que José tomou banho e teve roupas novas. É interessante isso. Então, José foi conduzido ao palácio. Pediu a Faraó que contasse o sonho. Faraó contou. E ele mais uma vez ouviu e afirmou que Deus é que sabe e que revela a interpretação dos sonhos. E o sonho era que durante 7 anos haveria fartura no Egito. E depois 7 anos de uma tremenda escassez e fome naquela terra, de todo o Egito, todo o grande Egito. E foi assim que José deixou a condição de prisioneiro e se tornou conselheiro do Faraó. Aleluia. Que história inspiradora e interessante. Que história interessante. José dormiu uma noite, era escravo. Acorda no outro dia, sendo conduzido ao palácio e convidado para ser conselheiro
de um dos maiores reis, do maior imperador da época. Quando José revelou o sonho e falou do que iria acontecer, e deu ali algumas orientações, algumas dicas para Faraó, ele olhou e disse: que homem poderia executar esse plano? E todos os conselheiros apontaram que o melhor homem para ocupar e conduzir aquela visão, aquele projeto, era justamente José. Imagino que nesse momento Potifar e a sua mulher ficaram olhando para aquela situação, mas teve que se submeter às ordens de José diante do Egito. Porque Deus é bom e as misericórdias do Senhor duram para sempre. Por isso que nós precisamos continuar confiando em Deus, porque a qualquer momento Deus pode mudar as circunstâncias. Deus tem um controle sobre a natureza, sobre os fenômenos. Deus tem um controle da tua vida, Deus tem um controle da economia, Deus tem um controle de todas as coisas, apesar de todas as adversidades que nós mortais podemos enfrentar. Alguém pode olhar para a vida de José e precipitadamente dizer assim: ah, ele foi um homem de sorte. Que sorte a dele, hein? É possível que alguém diga isso a seu respeito. Não. Quem anda com Deus sabe que nada que acontece na sua vida é por sorte. É Deus conduzindo, é Deus dirigindo. É a mão de Deus que conduziu José todo o tempo, toda a dificuldade. Quando ele enfrentou as crises, os dilemas, os traumas, como muitos de nós estamos vivendo neste momento. Então somos desafiados com esse texto, com essa verdade, com esses princípios, com essa história inspiradora, com essa palavra de Deus, com esse testemunho, assumir uma postura de compromisso, integridade, santidade, porque isso fez diferença na vida de José, isso fará diferença também na tua vida, porque eu creio que Deus honra aqueles que honram o Senhor, conforme 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Se aquela era a hora de José ser honrado, isso significa dizer que ele não chegou àquele nível de maturidade por acaso. Deus foi experimentando até que ele tivesse a maturidade, a experiência, a capacidade de não agir precipitadamente, nem ser conduzido por ressentimentos ou coisas do tipo, para que aquele nível de maturidade e experiência, ele pudesse agora executar o plano de Deus para aquela nação, e para toda a sua parentela, e para um povo que no futuro Deus haveria de multiplicar, que era justamente do seu povo, dos hebreus. Êxodo capítulo nos diz que quando Moisés sai do Egito, 400 anos depois aproximadamente, ou um pouco mais, tinha 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Imagine. Então Deus preservou José, Deus preservou o Egito naquele momento, e Deus deu continuidade a um projeto que era muito maior do que todos os dilemas, todos os problemas, todas as dificuldades de José. Todas as adversidades que nós estamos enfrentando, todas as dificuldades que o mundo está passando, Deus pode estar usando tudo isso para um propósito específico, que talvez a gente não compreenda tudo, porque somos limitados, mas Deus pode estar querendo contar com você. Deus pode estar usando este momento para preparar você, preparar a sua família, preparar a sua igreja, preparar as nações para um propósito dele. Agora deixa eu dizer algumas coisas interessantes ainda sobre esse momento da vida de José. Para José chegar onde ele chegou, houve muito trabalho duro, talvez muitas noites sem dormir, tentando entender as razões e os porquês de tanta adversidade na vida dele. E somente anos depois a resposta veio, e tudo ficou claro, como estalar de dedo, naquele momento. Mas foram anos de obscuridade, porque ele era limitado, e talvez se ele conhecesse todo o plano, toda a promessa,
todo o propósito, talvez até colocasse o plano de Deus em jogo, a perder na vida dele. Quantas pessoas nós olhamos à nossa volta e percebemos pessoas tão inteligentes, pessoas que têm um potencial incrível, e um tempo depois ela estraga tudo, se envolve com corrupção, se envolve com prostituição, se envolve com tantas coisas erradas, e todo um projeto, todo um sonho da família vai por água abaixo. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com as pessoas, talvez a gente não entenda agora. Quem sabe essa resposta, esse entendimento não venha nem para nós, venha para os nossos filhos. Talvez daqui a um tempo, na história, eles vão poder entender e ter isso mais claro que é nós. Então, o que nós podemos agora afirmar com muita seriedade é que nós não estamos sozinhos nesse vale. Nós não estamos sozinhos nesse deserto. Deus tem nos sustentado até aqui, Deus nos sustentará. Deus guiará o seu povo, Deus guiará a tua vida até o fim. E se nós estamos aqui é porque não chegou o fim ainda. Aleluia. Com base em tudo que nós estudamos até aqui, eu quero dar algumas sugestões para você. Quero que você encare esse momento de dificuldade, de pandemia, como uma oportunidade de colocar a tua vida em ordem. Para aprender coisas novas, para aprender algo mais de Deus. Quem sabe Deus está querendo falar com você, ou falar comigo, sobre coisas que já há algum tempo Ele está sinalizando. Ele falou por sonho, Ele falou por meio de pessoas, falou por meio da palavra, mas que com o coração agitado, ansioso e preocupado, não demos a devida atenção. Então reflita, busque entender a vontade de Deus para a tua vida nesse tempo. A revelação da vontade de Deus, o propósito da vontade de Deus para a tua vida não será encontrado nos telejornais, nas minisséries como alguns têm se lançado. Ouvindo uma pessoa recentemente disse que cresceu assustadoramente o número de pessoas acessando sites pornográficos nesse tempo de quarentena, de isolamento social. Pessoas que não conseguem viver bem, adequadamente com a sua família, bem consigo mesmo, escolher um bom livro para ler, para estudar. Não conseguem orar, não conseguem fazer algo edificante para a sua própria vida. Eles não percebem que alimentando o seu coração de todas essas coisas, está conduzindo a sua vida, o seu caminho para o abismo. Então, querido, que você não chegue nessa direção, que você não fortaleça os números que apontam desse caminho, mas cuide de você, cuide da tua família, reúna a família, converse sobre os propósitos de Deus, o que Deus pode estar querendo para esse tempo na tua vida e através da tua vida. Então é tempo de reflexão. Nada do que aconteceu com José foi surpresa para Deus. E mesmo quando José, em algum momento, não entendeu direito o que Deus queria, Deus continuou conduzindo, porque Deus é fiel. Portanto, em meio às adversidades que nós estamos passando, é hora de reorganizarmos a nossa agenda, verificarmos as nossas prioridades. É ou não é? É hora de você avaliar o que deve estar no topo da lista ou da sua agenda para as realizações. É hora de trabalhar duro, sem perder o foco no que é essencial, observando os sinais de Deus ao longo da história da tua própria vida e da sociedade de modo geral. Então fique atentos aos sinais, às placas, porque Deus deve estar falando conosco, Deus deve estar falando contigo. Foque nos planos de Deus, do mesmo jeito que José focou. Quando José estava no posto de governador, e aqui eu vou caminhando para os nossos momentos finais, o texto diz no capítulo 45, que José reencontrou os seus irmãos. Nós encontramos isso, na verdade, já no capítulo 43,
mas eu quero focar no capítulo 45. Quando José reencontrou os seus irmãos, ele disse uma frase que para mim revela que quando ele chegou lá, ele não alimentou soberba, ele não alimentou vaidade, mas precisamente no capítulo 45, no verso de 4 a 9, e o texto diz assim, que José disse aos seus irmãos, chegue mais perto. E quando eles se aproximaram, José disse, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês, para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos, continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Que afirmação bela! Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. Foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa a meu pai e diga-lhe, assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Que texto maravilhoso, que história linda. Foi ali de fato que José entendeu o plano de Deus, que Deus precisou levá-lo, conduzi-lo por todos aqueles lugares, todos aqueles caminhos. E não era simplesmente para salvar a pele de José, como muitos dos nossos políticos fazem, sempre tentando salvar a pele dele, primeiro pensando no salário dele, pensando nos privilégios dos deles. E Deus conduziu José para salvar a terra do Egito, salvar a sua família e muitas outras vidas. Que plano lindo e maravilhoso. O plano de Deus é para usar de fato José como instrumento para a sua geração, para testemunhar de Deus sobre toda aquela terra e multiplicar o amor de Deus, o testemunho do Senhor naquela nação. José nunca imaginou que seria exemplo e inspiração para muitas gerações, até as nossas gerações dos dias de hoje. Quem sabe Deus está nos dando a oportunidade de aprender coisas novas. Quem sabe para sermos mais dinâmicos, criativos, para nos aproximar pessoas de Deus nesse momento. Então eu quero até aproveitar aqui e dizer a todos vocês que me ouvem, né? Quero lhe dar uma dica. Quem sabe é um momento que é um desafio para mim particularmente, mas creio que é um desafio para algum de vocês, talvez seja o seu caso, de aprender um pouco mais sobre tecnologias e recursos que são nos oferecidos para poder nos aproximar de pessoas e falar do amor de Deus para elas. Então seja criativo e use as mídias sociais, os meios de comunicações, a tecnologia para multiplicar o amor de Deus, demonstrar o amor de Deus sobre as pessoas. José foi instrumento de Deus para a sua geração. E você? Diante de tudo isso que está nos acontecendo, você vai ficar com medo, escondido, sentado simplesmente nesse sofá, diante dessa TV, ou no quarto, no computador, no smartphone? Não, é hora de você pensar criativamente, elaborar um projeto, buscar entender o plano de Deus para a sua vida. Creio que Deus chamou José, Deus também está chamando a nós, como igreja, para fazer diferença nessa nação. Então, estejamos em missão. Coloquemos nossos recursos à disposição do Senhor, nossa habilidade, nossos talentos, nossos equipamentos. Seja uma bênção para a vida de outras pessoas. Converse com a sua família. Reúna pessoas. Pense como multiplicar o amor de Deus com paixão e graça e servir as gerações. Então eu quero encerrar esse momento apresentando para você um convite. Sim. Antes de orarmos, eu quero apresentar para você um convite. Esse convite que eu quero compartilhar com você está registrado no livro de Mateus, capítulo 27. Na verdade,
Esse convite não é meu, é o convite de Jesus. Mateus capítulo 11, verso 27, o texto diz assim: meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então Jesus fez o convite agora: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então, nesse momento, que você lance suas preocupações, suas ansiedades sobre Jesus. Se desprenda do medo, da ansiedade, dessas preocupações. Entrega completamente tua vida ao Senhor. Se você não fez uma aliança com Jesus, entregue hoje tua vida a Jesus. Faça uma aliança com Cristo. Abandone os teus pecados. Reúna os teus familiares e busque auxílio dos céus para vencer todos os seus problemas, todas essas demandas. Todas essas demandas. E creia que Deus está com você. Que Deus te use, que Deus te abençoe, que você aplique no teu coração tudo que nós meditamos até aqui. E eu gostaria ainda de fazer um pedido antes de orarmos, né? Queria que você compartilhasse conosco. Nós vamos colocar o número de telefone e também de e-mail da igreja, para você entrar em contato conosco, compartilhando o seu pedido de oração, ou quem sabe respostas que você está alcançando da parte de Deus. Se você quer conhecer um pouco mais a Igreja Batista Éden aqui em Cajazeiras, né? Entre em contato conosco. Nós queremos manter esse canal aberto para você encontrar, até compartilhar, quem sabe, a sua decisão por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá bom? Nós vamos orar neste momento, vamos entregar a tua vida ao Senhor, e logo depois que eu encerrar aqui com essa oração, a nossa irmã Bianca estará trazendo alguns avisos, e depois eu dou a bênção apostólica. Vamos fazer assim neste momento. Você pode orar? Pai amado e querido, eu quero entregar a vida dessas pessoas diante do Senhor. Quero pedir tua bênção e tua paz para a vida de todos eles, Senhor, da sua família, que eles compreendam, Deus, que as lutas, elas existem, todos os seres humanos estão enfrentando, mas sempre há um propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Ajuda-nos a compreender esse propósito, ajuda a manter vida íntegra, honesta, vida santa diante do Senhor, nos livrar dos pecados que tão de perto nos rodeiam, tanto nos engodar, nos envolver. Ó Deus, livra-nos completamente e ajuda-nos a caminhar o caminho do Senhor. Ajuda esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está nos ouvindo e quem sabe nesta hora está firmando uma decisão por Cristo, está arrependido dos seus pecados, está entendendo que a volta de Jesus está próxima. Ele pode vir a qualquer momento. É hora de ajustar a vida, de organizar a vida, de pôr as coisas em ordem para servir a Jesus com interesse de coração. Eu oro para que o Senhor abençoe este lar, supra as necessidades, especialmente dos lares que há pessoas enfermas, nos lares em que há pessoas, quem sabe, desempregadas e passando por alguma necessidade. Senhor, tem misericórdia, derrama compaixão e graça sobre a vida dessas pessoas. Usa, Deus, abre portas, supra essas necessidades. Eu te peço tua bênção e a tua paz no coração, na mente, na mesa, ó Deus, nos relacionamentos desta família, e certo da tua paz, e certo dessa bênção graciosa. Nós te agradecemos desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Nesta hora nós finalizamos esse momento dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença inconfundível do Santo Espírito de Deus seja derramado sobre cada lar, sobre cada vida, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.